Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O tema do vídeo de hoje é simples e se dirige ao grande público leitor que eu sei que frequenta esse canal. Hoje eu vou trazer para vocês 5 motivos para ler Platão. Exato, simplesmente sentar e abrir uma das obras que esse que é um dos maiores filósofos da tradição ocidental nos legou. 5 motivos para ler Platão, me acompanha. Um dos temas mais importantes que a gente encontra em vários diálogos do Platão, em alguns em especial, mas é um tema importante para nós, é um convite a você aproximar-se da sua alma, é um convite a você lembrar que existe uma coisa que sedia a inteligência, por meio da qual você consegue ter uma capacidade de compreensão de você próprio e do mundo impossíveis se você for arrastado pelo fluxo das sensações, pelo fluxo dos sentidos e confundir a complexidade do mundo com a sucessão de acontecimentos e fenômenos que nos afogam, que nos circundam, fazendo parecer que o mundo é essa eterna transformação caótica, completamente desprovida de ordem. Quanto mais a gente se aproxima da nossa alma, mais a gente é capaz de perceber a ordem do mundo, mas isso antes percebendo a ordem dentro de nós mesmos. Quando a gente lê um diálogo como o Fédon, que é um dos diálogos em que Platão ele expõe a tão famosa teoria das ideias, ou mesmo quando a gente analisa o clássico, o famoso Diálogo República, no Mito da Caverna, ou mesmo, vejam, em todos aqueles diálogos em que o Sócrates insiste com seus interlocutores na importância e na centralidade de algumas virtudes cardeais, em todos esses momentos o que a gente observa é um convite para que a gente se recorde que a gente tem uma alma. E no tipo de mundo em que a gente está, no qual a inteligência é menos valorizada que os ganhos, os frutos, que tudo aquilo que é do campo da materialidade, que são as coisas que se dissolvem e que não trazem gratificação, elas trazem prazeres transitórios, mas não uma gratificação estável. O Platão é um convite à sensatez. Esse é o primeiro motivo, vamos para o segundo. A vitalidade do logos, a vitalidade da palavra, o discurso, a palavra, ela tem vida própria. É muito engraçado porque nos diálogos a gente observa um fenômeno extraordinário. O diálogo Teteto é um que a gente vê isso claramente, mas no Eutífilo, Alcibíades 1 e 2, vários diálogos a gente observa isso de maneira clara. O Platão, ele adapta a complexidade dos temas discutidos ao nível intelectual e à capacidade intelectual do interlocutor do Sócrates. Às vezes a gente tem até a impressão que o Sócrates está tratando o seu interlocutor com ironia e tratando ele como idiota, mas isso acontece quando ele está falando, às vezes, com um menino que no diálogo é um adolescente, então ele tem uma compreensão muito precária do mundo e ele não tem ainda, digamos assim, maturidade intelectual necessária para que o Sócrates aprofunde. Essa plasticidade da linguagem e da linguagem filosófica através dos diálogos é uma prova de que o Platão entendia o logos como algo vivo, algo plástico. Tem também um outro componente. Tem um livro importantíssimo sobre Platão, que é recente, que é a obra agora do século XX, que é o do Giovanni Reale, chamado Para uma Nova Interpretação de Platão. Ali ele explica que para você entender bem Platão, é preciso que você preste atenção, não apenas no que está escrito, mas no que ele não escreveu. No que ele não escreveu, porque ele entendia que a expressão do grau mais alto de conhecimento não cabia, não se adequava à linguagem que integra o quê? O mundo físico, que está em constante transformação, que é puro devir e que está o tempo todo sujeito
a distorções, porque ele é caracterizado pela plasticidade. Essa coisa maravilhosa que a gente percebe lendo os grandes poetas, a plasticidade da linguagem, é algo que a gente encontra no interior da filosofia platônica, na estratégia de comunicação das suas doutrinas e também na sua linda prosa. Este é o segundo motivo, vamos ao terceiro. Uma das perguntas mais cruciais da nossa vida é o seguinte: como é que eu faço para explicar para uma pessoa que não é boa que a melhor coisa é ela agir bem? Como é que eu ensino alguém a ter caráter? O que é que eu posso ensinar para uma pessoa para que ela tenha caráter? Como é que eu formo o caráter dos meus filhos? Como é que eu pego uma pessoa que eu amo, uma pessoa que é importante para mim e tento demonstrar para ela que o agir bem é o caminho adequado, sendo a moralidade o ponto máximo para que a gente confie numa pessoa, ou seja, sendo a moralidade, as virtudes, aquele horizonte que torna uma pessoa com credibilidade, que torna uma pessoa confiável e que faz dela uma referência, digamos assim, ou seja, sendo justamente a virtude a marca da pessoa que deu em alguma coisa, por assim dizer, né? Como eu faço para ensinar a virtude? Se a virtude pode ser ensinada, foi uma das perguntas que mais atormentou Platão, e essa pergunta ela é de maneira indireta respondida ao longo dos diálogos. Você vai encontrar, portanto, uma resposta a esse questionamento crucial. É possível ensinar alguém a agir bem, a ter caráter, a ser correto? Se não é possível, e no caso é assim que pensa Platão, né? O que eu posso ensinar para ele para que ele seja capaz de ser virtuoso? Essa pergunta é marcante em uma série de diálogos, e se você abrir agora qualquer um dos diálogos de Platão, eu tenho certeza que você vai encontrar resquícios dela em alguma frase. Claro que essa pergunta não foi importante unicamente para Platão, já que a única forma de a gente ter harmonia na sociedade é por meio do tal do consenso moral, ou seja, a gente chegar a uma ideia comum do que seja o bem, o mal, o certo, o errado, o correto, o incorreto, para que as pessoas previamente entendam o que é considerado adequado ou não e sejam capazes de, o mais importante, reconhecer os seus erros e, sobretudo, entender que se a gente tem livre-arbítrio, se a gente tem liberdade para agir, cabe a nós arcar com essas responsabilidades. Todos esses temas e todas essas perguntas fundamentais para a nossa vida giram em torno da famosa pergunta platônica: será que a virtude pode ser ensinada? Falando em consenso moral, a praga da nossa época é justamente o relativismo, certo? Essa doutrina, vamos dizer muito mais, essa opinião comum de que a minha verdade tem tanto valor quanto a sua verdade. Para começo de conversa, essa história de minha verdade, sua verdade é a maior bobagem que eu já ouvi, porque verdade só tem uma. Se as pessoas a alcançam, é uma outra história. O que a gente tem são pessoas que alcançam a verdade e pessoas que não alcançam a verdade. Mas você não tem minha verdade, sua verdade, verdade dele, verdade daquele. Isso não existe, mas esse tipo de falar, essa maneira de se exprimir, é consequência da mentalidade relativista, da ideia de que a opinião de cada pessoa sobre seja lá o que for é suficiente para dar legitimidade ao que é falado. Agora imagine o caos que a gente não vive quando essa ideia predomina. Portanto, em todas as épocas, essa ideia, essa opinião chamada relativismo, ou seja, essa noção de que não, aquilo tem valor para aquele homem, então tem valor em si, aquilo tem valor para aquela outra pessoa, se tem valor para ele, então é bom. Sabe essa história, essa confusão entre verdade e tipo gosto para cores? Então, esse é um problema que atormenta qualquer sociedade no momento em que ele se torna popular demais. E a gente vive numa época em que o relativismo é altamente popular, o que dificulta as relações interpessoais, o que dificulta a educação dos filhos, o que dificulta até a
acreditem, a solução, a resolução de brigas de família que podem, enfim, ser importantes assim para definir os rumos da vida de cada um, tá? O relativismo, aliás, tem como consequência mais cruel e mais drástica o esfacelamento das relações sociais. A partir do momento que o minha verdade ou sua verdade prevalece, as pessoas não conseguem conversar. Estão todas condenadas à solidão. Pois é, você acha que ser relativista e falar, não, mas eu respeito a opinião dele, é ser compreensivo? Não é não, é simplesmente ser um bárbaro, sabe? O Aristóteles, que foi discípulo do Platão, dizia o seguinte: os seres humanos são gregários, é isso que ele quer dizer com o homem é um animal político, político no sentido de vive em conjunto. A partir do momento que você tem essa atitude de aceitar, ou pelo menos fingir que aceita qualquer bobagem que se diga por aí, você está criando um abismo entre você e o próximo e tornando a sociabilidade cada vez mais difícil. E aí a gente tem uma sociedade formada assim por ilhas, por pessoas que se isolam umas das outras, ainda que convivam conjuntamente. E esse problema do relativismo foi algo a que Platão respondeu de maneira magnífica, justamente explicando por que se no mundo a gente tem a impressão de que as coisas são transitórias, na verdade, o mundo ele é orientado, conduzido e governado por constantes, por realidades imutáveis que estão na origem de tudo isso que é mutável, de maneira que a verdade pode ser alcançada. O Platão, por meio da maneira como ele explica como o conhecimento humano é possível, ele afasta absolutamente o relativismo. E a resposta platônica para a inconsistência do relativismo é até hoje discutida na história da filosofia, e eu digo, quanto menos a gente traz Platão para o nosso cotidiano, mais incapazes nos tornamos de combater na prática a praga do relativismo. Esse foi o quarto motivo, vamos para o quinto e último. Uma das coisas mais importantes para que uma pessoa viva bem e tenha noção do que a palavra felicidade significa na prática, é ela ser capaz de reconciliação com o mundo, ou seja, é ela ser capaz de entender o que é que ela está fazendo no mundo. Sabe aquelas perguntas de onde viemos, para onde vamos, quem somos? Sabe pelo menos aquela tendência de você ter alguma ideia quanto a isso, que de alguma maneira pacifica a sua angústia diante da realidade? Pois é, a filosofia, a partir do momento em que ela te conduz a prestar mais atenção na sua alma e a cultivar a sua inteligência, ela acaba te mostrando qual é a relação, qual é o nexo entre ser humano e ordem do mundo. E, de alguma forma, ela é um remédio para a alma, porque ela, antes de mais nada, nos reconcilia com a realidade por meio da compreensão. Tem uma frase que eu repito muito nas minhas aulas, que é mais ou menos assim: a gente sabe que o mundo é maior do que nós, e o mundo sempre será maior do que nós somos parte do mundo. Contudo, a inteligência humana, ela passeia pela grandeza do mundo. De alguma forma, nós conseguimos compreender porque a inteligência, ela é essa faculdade que nos permite tocar e nos aproximar da ordem do mundo. E isso promove uma reconciliação com a realidade. E aí, em vez de pessoas completamente ressentidas, nós nos tornamos pessoas compreensivas. E quanto mais compreensivas nós somos, mais compreensão nós espalhamos e mais nós somos perfeitamente capazes de diminuir na prática e a começar dentro da nossa casa a divergência, o conflito e todo tipo de mazela que tem como base a ignorância e o esquecimento daquilo que há de mais digno no ser humano, que é justamente o uso da faculdade racional para entender a si, ao próximo e ao mundo. Essas são 5 razões pelas quais eu acho que você deveria hoje comprar um diálogo de Platão, abrir, tomar coragem e ler. É muito mais acessível do que parece e
vai te trazer uma riqueza que você nunca imaginou que você poderia ter de maneira tão agradável. Porque, além de tudo, Platão é um dos maiores escritores da antiguidade grega e também foi um modelo para a literatura no Ocidente. Vocês sabem que eu, de fato, gosto tanto de Platão que eu resolvi dar um curso sobre todos os diálogos de Platão. Se você conhece alguém que tem um interesse extra, ainda maior que o seu, pelo filósofo, compartilhe esse vídeo e o link para o curso está na descrição. As inscrições acabam logo, não perca tempo. Agora, no mínimo, façam bem a você próprio e abra hoje à noite um livro de Platão. Obrigada pela companhia e até a próxima.